Olá, senhores, professor Marlon. Vamos fazer aqui mais um gabarito comentado, tudo bem? Como revisão para o Enem. Então, vamos aqui fazer um comentáriozinho. Acredita-se que os olhos, evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens, tudo bem? O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinal elétrico, beleza? Que é traduzido em imagens pelo cérebro, tranquilo. Mas em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais utilizando células especializadas. Então, dando uma pausa nesse primeiro ponto, ele está falando que o olho, beleza, vai capturar a luz e no olho você tem uma estrutura chamada de retina. É na retina que a luz é projetada e você vai ter a imagem sendo formada ali na retina. Tá legal? Então a retina ela vai ter células e essas células vão receber o estímulo luminoso, tendo então a formação da imagem. Essa imagem projetada na retina, vale salientar que ela é formada invertida, ou seja, de cabeça para baixo. Quando o sinal elétrico, então, é conduzido pelo nervo óptico chegando ao cérebro, é que a imagem realmente ela vai ter o quê? O seu posicionamento correto, tá? Então, na retina, você vai ter a projeção da luz, a imagem ali formada de cabeça para baixo. O sinal vai continuar sendo propagado pelo nervo óptico, que vai chegar a uma determinada área do nosso cérebro, onde a imagem realmente vai ser formada, onde ela realmente vai ser processada, já de maneira correta, não mais invertida. Tudo bem? Então a retina vai ter duas células. Ela vai ter as células chamadas de cones, responsável por enxergar cores, tudo bem? Tanto que quando uma pessoa tem deficiência dos cones, vai ter aquela doença chamada de daltonismo, que não consegue distinguir determinadas cores. E você vai ter o chamado bastonetes. Esse bastonete é o que faz você enxergar preto e branco, tudo bem? Então vai ser a famosa visão de penumbra. Quando você tem baixa luminosidade, você consegue observar objetos. Você consegue ver o celular, mas você não consegue enxergar a cor da capa do celular. Vai ver algo escuro, acinzentado, né? Você vê que na tua casa tem a mesa, tem cadeira, tem televisão. Você, com pouca luminosidade, você vê esses objetos, mas você não consegue precisar as cores que esses objetos vão ter. Por que não? Porque o bastonete não vai ter sensibilidade para cor. É o famoso preto e branco. Tanto que quando as pessoas têm deficiência da vitamina A, vão gerar um quadro chamado de cegueira, cegueira noturna. Por que cegueira noturna? Porque não conseguem enxergar à noite devido à deficiência da vitamina A. Tá legal? Aí está relacionado ao cone e bastonete. Beleza, dá uma lembrada aqui. Esse tópicozinho até tem sido pertinente em algumas questões do Enem, mencionando cones e bastonetes. Beleza. Voltando agora para a questão. Aí a questão ele tem um aspecto evolutivo. Por que evolutivo? Porque ele fala moluscos cefalópodes, polvo, lula, possuem olhos semelhantes aos dos humanos. Então ele vai pegar um aspecto evolutivo, porque ele vai comparar o olho humano com o olho dos cefalópodes. Mas ele fala que apesar da distância, o quê? Filogenética. Então você vai ter um grupo original, vou chamar aqui de A, que evolui aqui, ó, dando origem ao grupo A'. Outro grupo aqui, ó, distante, evolutivamente B, ele evolui dando origem ao grupo atual, que vai ser o que? O grupo B'. Então dá para notar que os grupos aqui mencionados, ó, visão, né, que ele está mencionando, mais distância filogenética dessa característica, eles vão ter diferente origem embrionária, mas vão apresentar órgãos
que vão ter obrigatoriamente a mesma função. Legal? Então você vai ter indivíduos com origem embrionária distinta. Legal? Ele está falando aqui, ó, molusco. Beleza? Ó, filo molusco, que é a classe dos cefalópodes. E aqui está falando nós humanos, que pertencemos ao filo, né, dos cordados, classe dos mamíferos, a distância evolutiva. Mas nós temos órgãos, como o olho, que acabam desempenhando a mesma função. Isso aqui que ele está mencionando são chamados o quê? Órgãos análogos, que têm diferente origem embrionária, mas desempenham a mesma função. Órgãos análogos. Observam que eles evoluem de maneira o quê? Convergente. É uma convergência adaptativa, porque são indivíduos de origem diferente que acabam submetidos a uma seleção natural muito parecida. E dessa maneira acabam tendo que órgãos apresentando a mesma função. É o que você chama de órgãos análogos, convergência adaptativa. Resposta aqui, ó, letra E. A outra que você vai apresentar, deixa eu fazer aqui, ó, seria a mesma origem embrionária, a mesma origem, e os indivíduos, ó, evoluem de forma diferente, originando diferentes seres, mas que vão ter o quê? Obrigatoriamente a mesma origem. A mesma origem, legal? Mas, ó, aqui a rapaziada, eles podem ter órgãos que desempenham a mesma função. Ó, podem ter a mesma função. Então, por exemplo, braço de um humano, nadadeira de uma baleia, a asa de um morcego. Eu tenho a mesma estrutura óssea, são os mesmos ossos, mas são órgãos que não desempenham a mesma função. Mas se eu pensar na pata dianteira de um cavalo e na pata dianteira de um jumento, são indivíduos de mesma origem embrionária, são mamíferos e vão ter aí sim pata dianteira, órgãos executando o quê? A mesma função. Isso aqui é o que vocês chamam de quê? Órgãos homólogos. Órgãos homólogos. Repara que você vai ter uma divergência adaptativa ou, se você quiser, uma irradiação adaptativa, tá? Você vai ter uma irradiação adaptativa, porque vão ter indivíduos sempre o quê? Com o mesmo ancestral em comum. Então, nós já falamos, ó, a respostinha, letra E. Essa parte da matéria, para você estar lembrado, é aquela que teria o quê? As chamadas provas, evidências evolutivas. Então, tem a anatomia comparada, embriologia comparada, fósseis, órgãos vestigiais, quem mais? Biologia molecular, biogeografia, são estruturas que você pode comparar o quê? A ideia de parentesco evolutivo e, além disso, o quê? Demonstrar que os seres vivos se modificam, né? Evoluem ao longo do tempo. Tá legal, pessoal? Então, o gabarito da questão, letra E. Espero que a explicação tenha ficado, mais uma vez, a contento. Tá legal? Grande abraço a todos, até o nosso próximo contato. Valeu, pessoal. Tamo junto aí.